Hoje eu quero compartilhar com vocês esse testemunho, porque talvez você, assim como eu estava lá atrás, esteja afastando os cuidados, né, de Deus, tem proporcionado para você. E o meu testemunho, ele envolve o meu casamento, né, há cerca de um ano. Eu estava noiva. Esse testemunho envolve o casamento no sentido de da gente não querer fazer a festa de casamento, né, por conta de situações financeiras. E a gente estava muito preocupado. Já tínhamos decidido que não íamos fazer festa devido às condições, né, que a gente estava limitado. Nós somos de família simples, então muita coisa não era possível fazer. E a gente também não tinha uma quantia, um valor que desse para arcar com o início do casamento, né, que é mobiliar a casa, por exemplo. Inclusive a gente estaria indo morar em outra cidade e tudo ficaria um pouco mais difícil se a gente, né, fizesse esse casamento. Isso era o que nós pensávamos. E eu e meu esposo super preocupados, já tínhamos batido o martelo que não íamos fazer festa, porque a gente não queria entrar no casamento. A gente tinha o pensamento de que se a gente fizesse festa, íamos nos endividar, né, fazer dívidas sem necessidade, porque não conseguiríamos comprar móveis à vista, enfim. A gente tinha essa mentalidade. E na igreja, né, na igreja que a gente frequentava um ano atrás, porque nós nos mudamos, os irmãos estavam extremamente entusiasmados com o nosso casamento e eram muito empolgados com a ideia da festa. E eu e meu esposo, a gente sempre com uma resposta negativa, né? Recusando, dizendo que não teríamos como fazer, enfim. E a gente bem pé no chão mesmo, dizendo que não tinha condições de fazer, a gente ia optar só pela cerimônia no cartório mesmo, enfim. E aí depois, isso era um pós-culto, e depois disso, depois de várias pessoas perguntarem, houve um último casal que perguntou para nós sobre os preparativos do casamento. E nós, né, seguidos já de respostas negativas para outros irmãos, falamos, a gente não vai fazer festa, e optamos porque a gente, né, já avaliou o cenário e não daria para fazer. E aí esses irmãos olharam para nós e falaram assim: meus irmãos, vocês podem fazer festa, porque metade do valor do buffet a gente vai presentear. E assim, aquele valor, ignorem o barulho de transportes passando, porque eu moro bem pertinho aqui de uma avenida bem movimentada. E continuando. E eles olharam pra gente e falaram: vocês podem contar com com a metade do buffet. Esse será o nosso presente para vocês. E a primeira reação que eu e meu esposo, que na época era noivo, tivemos, né, foi de recusar, assim, de imediato. Não, meus irmãos, a gente não pode receber isso, é um valor muito alto, porque quem sabe, né, quem tá à frente buscando preços de buffet, a gente entende que é tudo muito caro para casamento, e arcar com essa parte, mesmo que fosse pela metade, né, seria um gasto muito alto também. Nem nossos familiares estavam com condições de arcar. E assim, a gente primeiramente recusou, né? E ficamos naquele jeito desajeitado de não conseguir lidar com esse presente. Mas eles olharam para nós e falaram assim: vocês são pessoas difíceis de abençoar. E aquilo me constrangeu tanto, porque eu entendi que recusar aquela ajuda daquela irmã seria estar recusando a providência de Deus para minha vida. E em seguida ela falou assim: Deus colocou esse desejo no meu coração de
presenteá-los com isso. Então, assim, aquela situação ali, o ajudar dela, tinha sido vinda diretamente de Deus. E aquilo ali era um sinal, era Deus agindo por meio daquela irmã, daquele irmão, aquele casal. E Deus, ele pode agir de forma... Ele pode agir sozinho, sem precisar de pessoas, né? Mas muitas vezes Deus vai levantar pessoas para demonstrar, né? Para agir, refletindo o seu amor, o seu cuidado, a sua provisão para os filhos dele. E depois daquele momento, assim, minha mente sobre essa questão de ajuda é totalmente diferente. Porque eu entendi que Deus levanta pessoas para serem usadas como uma resposta das nossas orações. E aí, depois daquele dia, eu entendi quantas pessoas já apareceram na minha vida como uma forma de Deus agir, de trabalhar, e que elas eram instrumentos e também respostas de oração, né? No meu caso, nesse momento, Deus agiu levantando essa irmã para me ajudar financeiramente, mas Deus pode levantar pessoas para te oferecer um ombro amigo, para dar uma palavra para você de conforto, para te ajudar em situações difíceis, né? Seja em momentos delicados, enfim, em todas as áreas Deus pode levantar pessoas para te ajudar, mas você precisa se permitir ser ajudada. Muitas vezes nós afastamos pessoas por medo, por vergonha, por orgulho também, e acabamos recusando isso, né? Como se a gente falasse para Deus: Deus, eu não quero aceitar essa ajuda. Eu não quero aceitar a forma como você tem buscado me ajudar. Então, assim, depois daquele dia, eu entendi muita coisa sobre o cuidado de Deus para minha vida. E a reflexão que eu quero trazer para você neste vídeo, meu irmão, minha irmã, será que nós estamos afastando as pessoas que Deus tem levantado para nos ajudar? Ou melhor, será que eu estou sendo uma pessoa que recusa a ajuda de Deus? Então, assim, eu espero que esse vídeo te edifique, que esse vídeo mude sua visão, assim como Deus mudou a minha, né, nesta forma. E trago até mais uma parte do testemunho. Eu falei especificamente sobre o buffet, mas depois de entender que tudo era providência de Deus, o meu casamento simplesmente foi realizado pela providência divina. Ganhei o buffet, ganhei espaço para o casamento, né, o espaço da festa. Eu ganhei tanta coisa assim no sentido de Deus providenciar. O terno do meu esposo foi os irmãos, né, que emprestou. Eu ganhei a costura, eu trabalhava numa loja de tecido, o costureiro me deu de presente a costura do vestido, eu comprei só o tecido. A decoração, todas as irmãs se levantaram para me ajudar. Eu ganhei essa parte decorativa. Até as flores no meu casamento foram as irmãs que compraram. Então, assim, você tem que se permitir receber a ajuda de Deus, né? Receber o cuidado que Deus dá para a sua vida por meio de pessoas, por meio de situações. Então, eu espero que através desse vídeo você transforme sua visão, assim como a minha foi transformada, sobre o cuidado divino. Não seja uma pessoa difícil de ser abençoada.